Olá, pessoal! Agora nós já definimos o que é empreendedorismo e o que é inovação. Nós vimos o empreendedorismo como um motor, um conjunto de ações, ferramentas, pessoas, habilidades que vão levar aquele produto, processo, aquela ideia a uma oportunidade de negócio. E o que é essa oportunidade de negócio? Essa oportunidade de negócio pode promover uma inovação. O que é essa inovação? Um novo produto ou processo melhorado ou aprimorado significativamente e que vai ser levado, vai ser difundido para a sociedade, para o mercado, vai ser colocado em uso por usuários potenciais ou vai ser difundido com uso generalizado ali naquela organização onde aquele processo vai ser colocado em prática. Então, nós vimos empreendedorismo como aquilo que gera inovação. E não só uma inovação, um produto totalmente novo. Não, uma melhoria dentro de um setor, uma melhoria de processos, um novo negócio que vai atingir um novo público-alvo. Tudo isso é o processo empreendedor. Então, agora, o nosso objetivo aqui nesse vídeo é expandir um pouco a sua perspectiva sobre onde o empreendedorismo atua. Nós vamos ver aqui 3 tipos de empreendedorismo. O empreendedorismo de negócios, que é o mais conhecido, o intraempreendedorismo e o empreendedorismo social. E aí a gente retoma aquele conceitozinho que a gente viu no nosso último vídeo sobre inovação social. Então vamos lá, nós vimos que o empreendedorismo é uma habilidade de solucionar problemas, de gerar oportunidades através das ideias que surgiram lá no seu processo criativo, talvez com o uso das ferramentas de design thinking, de brainstorm, e que criaram soluções para investir nessas ideias que vão ser difundidas para o público-alvo, para a sociedade. Então, essa habilidade de transformar essas ideias em oportunidades de negócio é o empreendedorismo. O empreendedorismo mais comum, o que a gente mais ouve dizer, é o empreendedorismo de negócios. É o empreendedorismo que é o quê? A criação de um negócio para benefício daquela pessoa que está criando um negócio, do empreendedor, para gerar lucro para aquele empreendedor. Então, é uma inovação que é posta no mercado ou um negócio que é aberto, um negócio que aproveita as oportunidades do ambiente, ou seja, eu estou vendo ali que na minha cidade está demandando determinado serviço de consultoria ambiental. Eu identifiquei que isso é uma dor de um determinado público, é uma necessidade de um determinado público e eu chego com a minha ideia de negócio para aproveitar aquela oportunidade. E vou ter lucro em cima disso. Isso é o quê? O empreendedorismo de negócio. Então, o empreendedor tem o objetivo de dar origem a um novo negócio, ele analisa aquele cenário, encontra uma oportunidade e apresenta o seu empreendimento. Então, a gente tem inúmeros negócios, todas essas organizações aí que vendem, que aproveitam, que colocam seus produtos no mercado, são organizações que têm empreendedores por trás e que movimentaram essa roda aí do empreendedorismo para gerar esses novos negócios. É muito positivo o empreendedorismo de negócio. Por quê? Porque ele gera emprego. Por quê? Porque ele traz inovações para a sociedade. Ou seja, todas essas inovações que nós temos, pensa nas tecnologias que nós temos. Isso tudo é fruto de quê? De pessoas que realmente queriam lucrar, que queriam trazer produtos que fossem diferenciados para que você comprasse. Então, ele roda essa roda da economia. Por isso, o empreendedorismo é importante para a economia. Por quê? Porque ele gera tanto a inovação, ele é motor para a inovação, como ele é motor para qualquer negócio, qualquer aproveitamento de oportunidades. E aí, ao aproveitar essa oportunidade, você tem um serviço, um produto que chega até você, então você tem essa perspectiva, esse lado do empreendedorismo, você tem a concorrência que faz as coisas baratearem, a concorrência que faz os produtos melhorarem, que melhora a qualidade do serviço. E, por outro lado, ele gera também emprego, ele gera renda,
né, ele movimenta a economia. Então, esse é o empreendedorismo de negócio, aquele que você, né, tendo conhecimento de alguma área, identificando uma oportunidade, você entra ali para ofertar seus produtos. Nós temos também o intraempreendedorismo, que é quando você fala, não tem perfil não, é muita emoção para mim abrir uma empresa, eu vou trabalhar em uma empresa que já existe. Mas não é porque você está dentro da empresa que você não vai ser empreendedor. Pensa no conceito. Você aproveitar o seu processo criativo, as suas ideias para gerar oportunidades. Você não consegue fazer isso dentro de uma empresa? Consegue. Cadê o caso do post-it? Pega lá o caso do post-it. Ele não saiu da 3M para transformar a cola que ele criou no post-it. Pelo contrário, em vez dele criar toda uma estrutura para empreender, uma estrutura de marketing, de processo, de fábrica, de financeiro, toda uma estrutura para gerar, para colocar aquela oportunidade de negócio em prática, ele usa toda a estrutura da organização. O que é muito bem visto pelas organizações, porque pensa, uma organização, principalmente uma organização que provoca um ambiente inovador, um ambiente com potencial criativo, um ambiente que favorece a criatividade, o que acontece? Nessa organização vão surgir ideias e a organização tá com toda aquela estrutura pronta para colocar aquilo ali no mercado. No vídeo lá do post-it, se não me engano, ele diz que a 3M é uma organização que reserva X% do tempo para projetos pessoais das pessoas, que é para quê? Para desenvolver o potencial criativo dessas pessoas e para mostrar para elas que ali ela vai ter abertura para inovação, para que se ela tiver alguma ideia, ela pode usar aquela estrutura para colocar aquilo ali em prática. Várias outras organizações trabalham esse potencial criativo, esse ambiente criativo propício para a inovação. Um ambiente de experimentação, por exemplo, você está numa fábrica, vamos pensar de laticínios, de iogurtes. Você pensa ali num novo sabor para colocar ali naqueles iogurtes. Será que você tem abertura para chegar ali e propor uma experimentação daquilo? Uma análise para ver se o mercado receberia ou não aquilo ali bem? Tudo isso é abertura, né? Um ambiente inovador dentro das organizações que favorece o que a gente chama de intraempreendedorismo, que é a capacidade dos funcionários da empresa desenvolverem as ideias inovadoras e utilizarem da estrutura da organização para colocar elas no mercado, para difundir aquela inovação. E aí a gente tem vários exemplos para além da 3M de que tem esses casos de produtos que foram criados ou que foram sugeridos, que partiram de funcionários que estavam ali dentro. Na verdade, a maioria dos produtos e inovações das empresas surgem assim, né? Vão vir de alguma ideia, de alguém que teve abertura ali para colocar aquela ideia em prática. Dentro desse contexto de empreendedorismo, de intraempreendedorismo, a gente tem também aquelas empresas que funcionários, colaboradores ali dentro propuseram ideias que se diferenciam do modelo de negócio vigente para aquele momento. Por exemplo, a gente pega uma empresa que produzia equipamentos de som, e aí ali dentro um colaborador propõe um jogo ou um outro equipamento que se diferencia daquilo ali que a empresa geralmente produz, que está produzindo naquele momento, que dá identidade para aquela empresa, aí o que acontece? Aquela empresa pode utilizar daquela estrutura da empresa, da organização, da indústria, para produzir aquele determinado produto e gerar o quê? O que a gente chama de um spin-off. Aquele produto ele se torna grande, diferente do que a empresa está praticando naquele momento e gera uma nova empresa, uma nova organização para tomar conta daquele produto. Então, isso surge também no âmbito do intraempreendedorismo. Então, por isso é muito importante que na organização tenha essa abertura para o potencial criativo e tenha também pessoas com perfil intraempreendedor, com perfil de dar ideias e, como no caso da história do post-it, ficar ali promovendo reuniões, promovendo brainstorm, promovendo design thinking, para pensar em como colocar aquela ideia em prática, se aquela ideia realmente é viável ou não, para ser utilizada ali dentro
da estrutura da empresa. Outro, vamos dizer, tipo de empreendedorismo é o empreendedorismo que a gente chama de social e que está muito interligado nessa área da gestão ambiental, nessa área de cuidado com a comunidade, de cuidado com o meio ambiente, de cuidado com o mundo que a gente vive. O empreendedorismo social é aquele que, em contraponto com o de negócio, não está voltado diretamente para a geração de lucro do seu empreendedor, do seu investidor, da pessoa que está promovendo aquele empreendimento. O empreendedorismo social, ele não prioriza, então, lucros. Eu estou dizendo que ele não gera lucro? Não. Na verdade, é até desejável que o empreendimento gere algum lucro para que ele possa se manter, para que ele possa gerar e ampliar cada vez mais o impacto dele. Mas o lucro não é a prioridade. A prioridade do empreendedorismo social é a geração de benefício para a comunidade, para a sociedade em geral. Então, você tem ali um problema da pobreza, um problema ambiental, um problema econômico, um problema numa comunidade e você vem com uma ideia de negócio para solucionar aquele problema. Aquilo ali pode gerar lucro ou não, mas o que está em voga, o que está na ênfase do negócio, não é a geração de lucro para o empreendedor. Pode ser que tenha geração de lucro para a manutenção do negócio, para a ampliação do impacto. Pode ter lucro, é claro, para o empreendedor, mas o enfoque é o benefício para a sociedade. Que problema social, comunitário, ambiental eu estou resolvendo para que aquele empreendimento seja um empreendedorismo social. Então, repare que o empreendedorismo social ele depende do contexto onde ele está inserido. Por quê? Se você me diz, por exemplo, eu gosto muito daquele filme do menino que inventou o vento. Acho que eu já até falei sobre ele para vocês e espero que vocês tenham assistido desde o nosso último encontro para cá. Pensa, ao gerar energia para aquela comunidade, olha o tamanho do impacto e do benefício para a sociedade que ele está gerando. Repare que ali, naquele momento, ao gerar energia para aquela comunidade que estava em situação de pobreza, em situação de insegurança alimentar, justamente por não poder plantar, dentro daquele contexto, gerar energia, e principalmente porque ele não estava visando lucro, ele estava visando sobrevivência de uma comunidade, e isso é empreendedorismo social, isso é pensar na sociedade, isso é resolver um problema social. Se eu trago essa geração de energia eólica num outro contexto que talvez já existe, ou talvez a própria geração de energia num contexto em que aquilo ali não é um bem escasso, e eu estou gerando em benefício próprio do empreendedor que está fazendo um investimento ali, então eu tiro daquela perspectiva do social e trago para o empreendedorismo mais de negócio. Bem, então dentro desse escopo do que é o empreendedorismo social, a gente tem várias formas desse empreendedorismo se mostrar na sociedade. Tipos de organização, de negócios que vão trazer, que vão colocar em prática esse empreendedorismo social. Que, como eu disse, não prioriza lucro, prioriza benefícios para um segmento da sociedade em geral. Então, a gente tem esse contínuo aí de vários tipos de negócio que atuam dentro do empreendedorismo social. Talvez o termo mais famoso que a gente mais conheça nesse campo são os negócios de impacto social. O que são negócios de impacto social? São negócios que estão localizados no que a gente chama de setor 2,5. O setor 2,5 está localizado entre o segundo setor, que é o setor das empresas, o setor do mercado, das relações econômicas, né, o setor onde as empresas que priorizam o lucro estão localizadas, e o terceiro setor, que é o setor que não visa lucro, das organizações sem fins lucrativos, por isso é um setor 2,5, está localizado entre esses dois setores. Esse setor 2,5 abarca
os negócios que a gente chama de impacto social. Porque esses negócios têm lucro, assim como as empresas do setor 2.0 das empresas, mas visam benefícios sociais, priorizam benefícios sociais, assim como organizações sem fins lucrativos. Então, esses negócios de impacto social são essas organizações híbridas que estão ali nesse meio termo, ao mesmo tempo gerando impacto, mas buscando sustentabilidade financeira. Eu posso dizer que lá no setor das empresas, no setor 2.0, das empresas tradicionais, a gente não está preocupado com o meio ambiente, com o social? Pode ter projetos lá dentro, tem empresas com missões sociais, mas não é a prioridade dessas empresas. Ela tem lá a sua atividade econômica, onde elas estão lucrando, e elas também fazem projetos lá em benefício social para atender a comunidade, né, para atender o ambiente, o social, a governança, enfim. Mas elas estão localizadas ali no setor de visar lucro. Então, aqui dentro do social, entra essas empresas que estão, né, para esse lado da organização, a partir desse setor 2,5, que são o quê? As empresas que focam no benefício social. As empresas, os negócios de impacto social, que são esses negócios do 2,5, eles podem obter lucro, só que priorizando o social. E a gente tem também ali dentro desse campo do empreendedorismo social, um outro negócio que se destaca muito, que é o que a gente chama não de negócio de impacto social, mas que a gente chama de negócio social, que é um negócio baseado no modelo que a gente chama modelo Yunus, que é o desse professor aí que tem a foto aí no slide de vocês. Esse professor, ele criou lá em Bangladesh, inclusive ganhou o Prêmio Nobel da Paz, ele criou um banco que é o Grameen Bank, que é um banco precursor todos esses bancos de microcrédito que a gente tem hoje. Como que funciona esse banco? Ele atua num ambiente e parte de um contexto de pobreza, de grandes problemas econômicos da comunidade, e aí esse banco passa a emprestar pequenas quantias, principalmente para mulheres, para que essas pessoas empreendam, para que essas pessoas comecem a sustentar suas casas, a começar a sair dessa linha de miséria, de pobreza ali daquelas comunidades. Então, esse banco surge lá em Bangladesh para atender um problema social daquela comunidade, só que ele vem como uma inovação social, uma forma de promover uma nova forma de oferecer crédito para esse público, uma nova forma de movimentar a economia em comunidades carentes, às vezes grandes comunidades carentes, e esse banco traz essa nova proposta, e uma proposta que se difundiu globalmente no mundo todo. Então, ele é um caso de empreendedorismo social, de negócio social, de inovação social que se expandiu por aí, né, se chamando de microcrédito. Então, o negócio social, ele é baseado nesse modelo Yunus, tem até os livros aí para quem quiser se aprofundar, e esse modelo Yunus, ele reinveste, ele lucra, sim, e ele reinveste o lucro na ampliação do impacto social. Então, isso volta na forma de formas de ampliar o impacto, ampliar o alcance daquele negócio que vai gerar impacto para a comunidade. Então, o que são exemplos desses negócios sociais e negócios de impacto? São negócios que eles geram lucro, mas que estão focados nesse benefício social. E esses negócios no modelo Yunus, negócios sociais, são esses negócios que reinvestem o lucro na ampliação desse impacto social. Então, a gente tem, recapitulando, que a inovação social é essa inovação que se difunde na sociedade na forma de um novo processo, de um novo produto, que vai promover o alcance de benefícios sociais,
ou que vai ajudar a superar os desafios econômicos e sociais das comunidades. Aqui tem alguns exemplos de bancos que são inspirados nesse modelo do banco lá do Yunus, lá de Bangladesh, e que trazem também uma nova perspectiva de microcréditos para realidades brasileiras. Essas fotos aqui são do Instituto Palmas, que inclusive tem uma moeda, né, que roda ali na comunidade, fortalecendo a economia da comunidade. Então, vale a pena pesquisar e ver que o empreendedorismo, ele sim é um motor para a economia, um motor para a inovação, mas que a gente tem que ampliar essa ideia e utilizar as ferramentas, as habilidades de um empreendedor para a gente também promover o bem-estar da comunidade, para a gente pensar em soluções ambientalmente corretas, em soluções sustentáveis e para trazer produtos que realmente cuidem da sociedade e desse mundo, né, que a gente está vivendo. Então aqui a gente encerra essa unidade, mas vou deixar alguns outros vídeos lá para a gente aprofundar o tema. Um abraço!